Olá, galerinha, tudo bem? Estamos aqui para mais uma história em 5 minutos. Pois é, estamos aqui para falar. Eu estou numa área verde, né? Um lugar bem bonito, diferente dos ambientes que nós gravamos das últimas vezes. Eu vou tentar sempre gravar num ambiente diferente, porque é legal, né? É legal. Pois vamos lá, o que nós vamos abordar no nosso encontro de hoje, no nossos 5 minutos? Pois bem, hoje eu vou falar sobre a Revolução Industrial. É um assunto que nós já falamos, só que eu falei sobre o pioneirismo da Inglaterra na Revolução Industrial. Vocês sabem que a Inglaterra foi o local onde a Revolução Industrial tem início. E a Revolução Industrial, gente, é um divisor de águas, né? Ele marca o início do período da Idade Contemporânea, que é o período que nós estamos vivendo atualmente, né, esse período histórico, e ele marca todos os processos das grandes guerras, todo o processo de evolução, né, e progresso do mundo, né, inteiro. Então, nós vamos falar algumas fases, né, vamos falar algumas características, tentar fazer isso em 5 minutos. Então, se liga que lá vem a história, vamos lá. Então, o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foram mudanças nas formas de produzir, né? É um conjunto de mudanças nas formas de produzir. Então vamos lá. A Revolução Industrial ela é marcada por 3 fases ou 3 etapas, né? A primeira etapa nós já falamos na questão do pioneirismo, que ela tem início entre os séculos 18 e 19, né? E é marcada por algumas características básicas, né? A primeira coisa que a gente fala da Revolução Industrial, gente, é que os produtos eles deixam de ser feitos apenas com o uso das mãos, a chamada manufatura, e a mudança para a chamada maquinofatura, o uso de máquinas, né? Então essa é uma grande característica da Revolução Industrial. A segunda característica da Revolução Industrial é a questão da evolução dos transportes, da evolução dos meios de comunicação, que isso é algo paulatino, é algo que vai acontecendo com o passar da Revolução. Então a gente tem aí entre os séculos 18, 19, 20 e 21 essas 3 fases da Revolução Industrial. Como nós já sabemos, a primeira fase ela tem início na Inglaterra. Na segunda fase, um detalhe, tem algumas características das máquinas que são usadas, por exemplo, o motor a explosão, o uso da eletricidade. Uma outra característica legal é o uso do petróleo, né? Logo em seguida, as fontes energéticas, né? A descoberta de várias fontes energéticas. Já na segunda Revolução Industrial, essa revolução ela sai da Inglaterra, se espalha para o restante da Europa e também para os Estados Unidos e para o Japão. Então a gente tem essa característica muito marcante nessa Revolução Industrial. Uma outra característica desse segundo momento, nessa evolução das fontes energéticas, né, além da questão do uso, você deixar de usar o carvão, né, que você está usando ali na primeira fase, para usar o petróleo, né, como eu já tinha dito a vocês, tem também a questão dessa revolução se espalhar por todo o mundo. Então isso é uma característica importante. Na terceira fase da Revolução Industrial, que é a fase que pega já o finalzinho, né, século XX, século XXI, já temos aí a Revolução Industrial se espalhando por todo o mundo, né? E é a parte da Revolução que ela é muito mais tecnológica, engenharia genética, internet, celulares, computadores, né? Questão de toda a evolução nas ciências, né, na medicina, enfim. Então a Revolução Industrial ela acontece começa na indústria têxtil, começa nas indústrias, nas fábricas, mas ela sai esse ambiente das fábricas e ela começa a ter uma amplitude em todas as formas de produzir. Então começa nas fábricas, nas indústrias têxteis, nas indústrias de tecidos lá da Inglaterra e depois ela se espalha pelo restante do mundo, nas indústrias do ramo automobilístico, nas indústrias, né, na questão da metalurgia, até chegar à parte da questão científica, né? Então é tudo que envolve progresso, é tudo que envolve a evolução humana nas formas de produção. Então é a transição da manufatura, quando as coisas eram feitas manualmente, com instrumentos mais rudimentares, mais simples, e babadeiramente passam a ser utilizadas as máquinas. Qual o problema da Revolução Industrial? As desigualdades sociais elas começam a se acentuar, né? Temos alguns problemas das injustiças sociais, né? A questão
de pessoas estarem trabalhando muitas horas, até 15 horas, né, a jornada de trabalho, né, as fábricas muito insalubres, né, as pessoas trabalharem com as condições mesmo bem difíceis, e essas injustiças sociais elas se acentuam durante a Revolução Industrial. Então a luta pelos direitos, a luta por melhores condições de trabalho, ela também surge no decorrer da segunda fase, da terceira fase da Revolução Industrial, né? E aí na terceira fase tem aquela questão da evolução no que diz respeito à criação dos sindicatos, né, que já existiam, mas que eles ganham muito mais força. Então é isso. A Revolução Industrial tem uma grande importância na nossa vida hoje em dia. Foi realmente um divisor de águas e vale a pena você pesquisar mais um pouquinho sobre ela, tá bom? Então, historiamos aí em 5 minutos. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau!